mando algumas figurinhas para ele. Ele adora ama. Então, todos os dias. Eu queria chamá-lo, queria que você o recebesse com uma salva de palmas. Uma ovelha amada, Lázaro, querida, amada mesmo, preciosa, um homem de caráter. Te amo. Amém, glória a Deus. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, que é o norte deste mundo. É a igreja que dá o tom. Somos gratos a Ti porque Tu derramaste sobre nós o Teu Espírito. E neste mês o Senhor tem falado muito ao nosso coração sobre a família, que foi o Senhor mesmo quem projetou. E nós somos a única instituição, se podemos falar como instituição, que procura restaurar os valores da família, tais como o Senhor projetou. E nós vamos até o fim lutar para isso. Nós vamos até o fim buscar, viver e mostrar para a sociedade o que é família, como se vive família e como o Senhor projetou família. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastora, pela oportunidade, de poder estar neste púlpito, um púlpito que sobe grandes pregadores desta cidade, deste Maranhão. Logo, logo serão grandes pregadores para o Brasil, para as nações. Alguns já têm chegado, fora, pregando lá fora, instruindo as pessoas lá fora. Meu supervisor já foi lá, já instruiu, os grandes lá. Foi em São Paulo, pastor? Que foi? Em São Paulo, desta igreja que tem um ouvido tão seleto, um ouvido tão doutrinado, um ouvido que tem ouvido palavras, de alto padrão. E eu espero estar à altura, dos pregadores desta igreja, que são pregadores sem heresias, que pregam a ortodoxia e vivem a prática daquilo que eles pregam. Amém? Amém. Então hoje nós vamos falar, eu acho que faltou um L bem ali, foi um erro meu, quis ali dar uma inovada e tal no tema, mas hoje nós vamos falar sobre a vida das crianças importa. Amém? A vida das crianças importa? Nós temos ouvido por aí muito grito, pelas minorias, Black Lives Matter, não sei o que mais, tantas coisas importam, um grito pelas minorias. Mas eu não vejo ninguém gritando por esta minoria. Pelo contrário, nós vemos um certo grupo gritando pelo fim dessas minorias. Essa que é a verdade. Eu vejo um grupo gritando pelo fim daquelas que vão dar prosseguimento à humanidade, à igreja, que são o quê? As crianças, que não é a igreja do futuro, é a igreja presente, tá bom? A igreja do futuro é aquela igreja que vai nascer, aquela igreja do futuro, mas a igreja que já vive é a igreja do presente. Então, as nossas crianças são a igreja do presente. E essa não é uma pregação sobre como criar sua criança, porque talvez você não fosse gostar da forma como eu crio as minhas, e você tem a forma como cria as suas. Aí vem os psicólogos, os coaches de plantão, que tem a forma perfeita de criar criança, incrível. Os psicólogos têm a fórmula perfeita de criar criança. Só que não é bem assim, você sabe muito bem disso. Eu não vou ensinar você como criar sua criança, porque cada um tem a sua forma baseada na palavra, na verdade. A palavra que nos ensina como criar as nossas crianças. Mas eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas. Obrigado ao meu querido amigo Antonilton, por estar aqui comigo, me dar essa segurança também. Obrigado, Tonhão, por vir comigo. Antonilton, tá bom? Carinhosamente chamado de Tonhão.
Amém. O discipulador de suas filhas, o líder na sua casa, o homem que tem buscado a cada dia ser referência para outros homens. Amém. Lá em Lucas 18, versículo 15 a 17, fala assim, ó. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Amém? Deixai vir as minhas crianças, não impeçam as crianças. Pense no mundo sem o sorriso espontâneo de uma criança, sem as brincadeiras de crianças, sem alguém para pedir a toda hora para você brincar com ela. Criança é assim, né? Toda hora. Meu Deus, hoje foi assim um dia, né, o teste da pregação. Meu Deus do céu, eu queria me concentrar, queria ler, mas elas estavam ali, né, naquele pique, né, o pique que eu já expliquei para elas. Minha filha, eu não tenho mais o mesmo pique que vocês, né? Quando eu era criança era assim, né? Mas te acalma. Tem horas que eu não estou nesse pique. Se alguém a toda hora brincar com ela, sem alguém que precisa de você e se espelha em você sinceramente. Pensa nesse mundo sem essa pessoinha que se espelha em você. Talvez você não tenha filho, mas você tem sobrinho, tem alguém, tem uma criança que se espelha em você na célula, amém? Não estamos falando aqui somente de filhos, estamos falando da classe crianças, tá certo? Amém? Imagina um mundo sem um ser mais sincero e verdadeiro que já passou pela sua vida. Rapaz, criança de vez em quando tem umas coisas assim que eu não sei de onde elas tiram. É umas coisas assim que Deus deu, é inocência, né? Elas falam umas coisas que às vezes nos desconcertam todinho. Toda hora eu estou sendo desconcertado lá em casa. Meu Deus, que coisa, aí eu tenho que estar me consertando. Os nossos filhos, as crianças, de vez em quando nos consertam, sim ou não? Sim, gente, sim. As crianças de vez em quando botam a gente o quê? No eixo. Né? Se a sua criança é uma criança saudável, ela é assim. Saudável no sentido de que ela tem cuidadores que estão se importando com ela. Né? Ela é uma criança assim. Há quem diga que um lar assim sem elas é um lar triste, entre aspas. Porque você, como pessoa, você é um ser completo, amém? E é mesmo aquelas pessoas que elas não geram, né? Aquelas pessoas que estão sem uma criança em casa, mas você tem a oportunidade, né, de ter a criança da sua célula, e você mesmo que é casal, você tem a oportunidade na adoção também, em nome de Jesus. Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Deus é o Senhor que gera filhos e que julga também as nossas causas. Então coloque diante do Senhor, se você por acaso tem essa questão, coloque diante do Senhor. E deseje também uma criança em seu lar, sim, em nome de Jesus, né? Há mesmo aquelas pessoas, homens e mulheres, como eu estou dizendo, que não podem gerar, mas a adoção está aí, né? Para que você tenha esse privilégio de ter uma criança em sua casa. Porque esse é o anseio, o maior anseio de um casal, pelo menos deveria ser, biblicamente, um anseio de ter o quê? Filhos. Esse é o maior anseio de um casal, ou pelo menos é para ser biblicamente, ter o quê? Filhos, porque Deus nos criou para isso e gerou famílias para o quê? Para isso, para gerar filhos. Você imaginou esse mundo sem crianças? Conseguiu imaginar um mundo sem crianças? Tenho certeza que não. Porque esse não é o mundo que Deus idealizou. Mas esse é o mundo que Satanás todos os dias vem tentando, né, implantar. Um mundo sem crianças, um mundo onde as crianças não têm valor.
E a Bíblia também mostra essa verdade, muitas vezes crianças sendo sacrificadas, e hoje em dia elas continuam sendo sacrificadas. O feminismo é o filho do diabo que vem trazendo essa verdade atroz, né? Vem trazendo isso, sacrificar as crianças, tornando, né, a vida desse ser mais precioso, descartável. O feminismo é isso, a extinção das nossas crianças. Mas eu tenho certeza que aqui não tem mulher nem homem feminista não, amém? Não tem homem e mulher feminista aqui, porque todos os anos 40 milhões de abortos, né, ou mais, são praticados clandestinamente e legalmente. Aborto legal mata igual. Essa é a verdade que Satanás quer trazer para o mundo. Acabar com a vida das nossas crianças. Mas eu e você estamos aqui para que essa realidade não continue, amém? Eu e você estamos aqui para que nós possamos mostrar essa verdade ao mundo. A verdade que a vida das crianças, o quê? Importa. Amém? A vida das crianças importa para você? Amém? Glória a Deus, a vida das crianças importa. Quantas células aqui tem crianças? Levanta a mão aí, levanta a mão os líderes, rapidinho, os líderes que estão aqui. Na sua célula tem crianças? Todas as células aqui têm crianças? Se não tiver, querido, comece a ter. Uma célula sem criança é uma célula incompleta. Imagina, assim, igreja de jovens. Não existe, porque a igreja, é diversa. Aqui nós falamos da verdadeira diversidade de pessoas. Essa é a verdadeira diversidade que Deus quer. E essa é a diversidade que a igreja deve reclamar. De vidas, de pessoas. Então uma célula sem criança, está faltando alguma coisa aí, viu, irmão? Enche a sua célula de crianças em nome de Jesus. E também essas crianças que estão na sua célula podem não ter pai e mãe cristã. Elas estão sendo discipuladas. As crianças dessa célula estão sendo discipuladas. Elas precisam estar sendo discipuladas. Alguém precisa se importar aí, líder. Não mande qualquer um discipular essas crianças, mande um discipulador. Alguém que está de fato ali trabalhando, que está no trilho. Não mande qualquer um que não está fazendo nada porque é uma criança. Mande um discipulador. Para discipular a criança é discipulador. Papai e mamãe, você que está no reino, você discipula a sua criança? Você discipula a sua criança? Ela precisa ser discipulada por você, não pelo discipulador da célula, não pelo líder de célula. É você que discipula a sua criança. As crianças das nossas células têm que ser discipuladas pelo discipulador, caso não tenham pais cristãos. Mas uma vez tendo pais cristãos, discipule a sua criança. Se importe com uma criança na sua célula. A sua célula vai ser a célula mais maravilhosa dessa liberdade. Se tiver crianças. A criança é um termômetro. Sabe? Se você tem uma célula e a criança não quer ir, tem alguma coisa errada na sua célula. Alguma coisa está errada, de verdade. Se a criança não quer ir para a sua célula, alguma coisa está errada. Mas vamos lá. Por que vidas de crianças importam? Este sermão tem duas partes. Nós primeiro vamos falar por que crianças importam, e depois eu vou mostrar algumas crianças que foram importantes na Bíblia e hoje são referências para nós. Por que a vida de crianças importa? Primeiro, usando um pouco de lógica, todos nós, para chegarmos à fase adulta, precisamos passar pela fase infantil, amém? Todo mundo aqui foi criança? Amém. Então, nada mais justo do que nós nos importarmos com a vida de uma criança. Afinal, ninguém aqui foi Adão. Alguém aqui foi Adão? Ninguém. Só Adão que não nasceu criança. Só a galinha que não foi ovo. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha. Deus criou tudo grande. Está respondido para você, viu, quando perguntarem. É isso. Então, só Adão que não teve essa fase infantil, gente. Mas todos nós aqui, para chegarmos onde estamos, fomos o quê? Uma criança. Alguns mais sapeca, alguns mais assim quietos, né? Aí você lembra da sua infância como você foi, se você deu trabalho ou não,
Se você foi saudável, você deu muito trabalho, essa aqui é a verdade. Porque, né, pastora, de vez em quando aí conta o testemunho dela, de uma criança muito saudável, né, pastora? Glória a Deus. Segundo, todos têm direito à vida, logo a vida importa. Se a vida importa, logo a vida de todos importa. Portanto, a vida de uma criança importa. E a vida de uma criança importa desde sua concepção, no ventre. Desde a concepção, a vida de uma criança já o quê? Importa. Você e eu não sabemos a hora que essa criança está sendo gerada ali dentro. Por isso eu vou deixar um alerta, queridos, para nós, quanto casais. Muito cuidado com anticoncepcionais. Vamos estudar sobre o efeito dos anticoncepcionais no corpo da mulher, tá bom? Vou só deixar esse alerta para você procurar o quão perigoso ele pode ser para você, mulher, e o quão perigoso ele pode ser para a criança que você não sabe se está lá dentro. Por isso a pílula do dia seguinte é um perigo, mas é só um alerta, tá certo? Então a vida de todas as crianças importa, porque uma vida importa. Vidas negras importam, vidas de brancos importam, vida de índios importa, vidas de qualquer pessoa importa, a vida dos animais importa. A Bíblia está lá, cuida bem dos teus animais, não maltrate eles, está lá na Bíblia. Está lá. Se a vida de um animal importa, imagine a vida de uma criança. Todas as vidas importam. Não caia nessa mentira de Black Lives Matter, essas coisas assim, é tudo braço aí do Satanás, tá bom? Terceiro, porque uma vida de uma criança importa? Porque o segredo do sucesso na vida de qualquer pessoa está na sua educação desde pequeno. Ou seja, se algo der errado nesta fase, toda a sua vida estará comprometida. Por isso, adultos que passaram por situações traumáticas na sua infância têm mais dificuldade ou dispensam mais energia psíquica para alcançar os seus objetivos. Por que a vida de uma criança importa? Porque nesta fase aqui está o segredo da sua vida. Pai, mãe, nesta fase aqui está o segredo do sucesso da vida do próximo adulto, que é a nossa criança. Se algo traumático acontecer nesta fase, a vida do adulto está assim, corre perigo de não dar certo. Ou dará certo, mas ele levará um pouco mais de trabalho e dispensará mais energia psíquica para alcançar os seus planos, os seus projetos, o sucesso na sua vida. Por isso estamos também fazendo referência ao Maio Laranja, sobre abuso infantil. É nesta fase que nós devemos educar sexualmente as nossas crianças, ensinando a elas o que é a parte do corpo, quem deve tocar, quem não deve tocar, quem deve banhar, quem não deve banhar. Foi para a casa do titio, da vovó, do vovô, do amigo, não sei o quê. Olha, dê os alertas para ela, porque, gente, os abusadores estão entre os nossos parentes, estão dentro das escolas. É um peso falar isso, mas estão dentro das igrejas. O sucesso está aqui. Se der errado nessa fase, pode ser, gente, mas Jesus restaura. Jesus trabalha, Jesus reconstrói, Jesus coloca pessoas, tem profissionais para ajudar essas pessoas a alcançar o seu potencial, mas vai ser muito trabalhoso. Vai ser muito trabalhoso lidar com pessoas que foram abusadas na fase infantil, gente. Vai ser muito trabalhoso lidar com crianças que viveram apanhando. Bater em criança é muito perigoso. Se tornam pessoas mais violentas, se tornam crianças mais suscetíveis ao abuso, porque ela não vai confiar naquele pai que bate nela por tudo. Imagine contar que está sendo abusada por titio, por vovô, por vovó, pelo professor, pela professora. Ah, papai e mamãe vai me bater, eu que não vou contar. Aí ela não tem coragem de contar os seus segredos, abrir o seu baú e mostrar. Por quê? Ela apanha muito. Sofre muito dentro de casa, ninguém se importa com ela, ninguém se importa com o que ela fala, ninguém se importa com o que ela faz. Ninguém se importa com aquela vida. Ninguém quer saber o que ela pensa ou deixa de pensar, ninguém dá espaço para ela orar à mesa. Ninguém dá espaço para ela ler um versículo bíblico. Ninguém dá espaço para ela. E às vezes as crianças estão nas nossas reuniões no celular, assim,
a maioria das vezes, né? A maioria das vezes as crianças estão entre nossas reuniões familiares, lá no cantinho. Não deixamos elas sentarem à mesa conosco. Não trazemos elas para estar conosco. Simplesmente deixamos elas. Quando você chegar velho, elas também vão jogar vocês de escanteio. Elas também vão nos jogar de escanteio. Por quê? Porque elas foram jogadas à mercê. Aí quando elas crescem, nós ficamos velhos, elas também, isso não importa. Não tem valor nenhum esse velho. É assim, gente. É assim que acontece. Porque a vida é um ciclo, sabe? Tem mesmo aquelas pessoas que envelhecem e viram crianças. Aí essa criança aqui que apanhou, ela vai ver, deixa esse velho para lá. Muito cuidado nessa hora. Nós podemos estar criando profetas às nações, professores, grandes missionários, grandes pregadores, grandes engenheiros, mas também podemos estar cuidando de grandes traficantes. Osama Bin Laden já foi uma criança. Os grandes terroristas já foram criancinhas, ou não? Ou eles nasceram numa chocadeira dos terroristas? Jamais! Eles foram crianças bem treinadas, E as nossas crianças estão como? Ou será que a gente cresce sempre adultos que não sabem o que querem na vida? Porque nós talvez não estamos nos apropriando de conhecimentos, de livros. A pastora sempre fala, ler é uma prova de amor. Leia, gente. Vamos ler sobre criação de filhos, sobre discipulado de filhos. Vamos procurar educar as nossas crianças, sim. Vamos ler sobre isso, sobre educação familiar. Amém? Passando para a parte bíblica de por que crianças importam, a vida das crianças importam. Abre sua Bíblia, está aberta em Lucas já, né? Lucas 18. Primeiro, porque Jesus se importa com ela. Olha lá o que diz que o versículo 18, 16. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como ela. Deixem elas vir a mim, não impeçam as crianças. Jesus estava dizendo, ei, deixa elas, eu me importo com elas. E outra coisa que eu vou contar para vocês, se vocês quiserem entrar no meu reino, esse bem aqui é o exemplo que você tem que seguir. Ele não disse, segue o exemplo de Moisés, segue o exemplo de Noé, ele disse, olha, está aqui o exemplo, essas crianças aqui, sigam o exemplo delas. Deixem elas virem a mim, não impeçam elas. Elas são importantes para mim, elas são parte do corpo, elas são parte da igreja, elas estão aqui entre nós, então deixem elas virem, e sejam como elas. Jesus se importa com as crianças, e algumas vezes ele usou esse exemplo. Acontece que quando a gente pensa na Bíblia, e pensa assim, multidões seguiam Jesus, a gente nunca coloca assim na nossa mente, crianças. A gente nunca idealiza que ali tem um monte de criança andando, criança gosta desse alvoroço, né? Criança gosta de andar. Imagine lá no deserto, criança andando no deserto, meu irmão, atravessando o mar, criança atravessando o mar. Coluna de fogo à noite, criança ia no jegue, eu acredito que ela fazia era acordar, não, vou andar atrás da coluna também. Tem criança que é assim, criança solta. Se o adulto está andando, ela quer andar também, se o adulto... Crianças estavam no meio da multidão, queridos, porque crianças para Jesus importam. A vida delas é importante para Jesus e nós devemos nos importar. Segundo, por que vida de crianças importam? Porque as crianças podem ser parte da solução. Abra sua Bíblia lá em João 6,9. Gente, se eu estiver falando muito rápido, tá bom? É porque ainda vou pregar, mas estou tentando ser fiel à palavra. Tá certo? Em nome de Jesus. João 6,9 fala assim, João 6,9. Deixa eu abrir aqui. João 6,9 fala assim, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que adianta isso para tanta gente? Pense que eu não estou falando simplesmente sobre a vida de crianças, mas da fase que vai ali até a adolescência, tá certo? A vida de seu filho importa.
As crianças podem ser parte da solução de algum problema que existe ali. Todo mundo estava ali, ninguém se preocupou em levar alguma coisa para comer. Adulto não é para ser aquele cara preocupado com as coisas. Essa criança aqui, eu acho que é uma criança inteirada das coisas. Rapaz, eu vou andar muito, já estou acostumado a ir atrás de Jesus. Eu penso, né? Eu estou pensando, viu? Não é uma heresia, é um pensamento meu que me ocorreu. Eu já estou andando atrás de Jesus faz um tempo já. Sou um adolescente que eu quero ouvir Jesus, só um exemplo. Ele foi com o lanche dele. Eu é que não sou a besta, eu vou ficar com fome? Eu como toda hora. Levou o lanchinho dele, foi parte da solução. O que é que nós vamos oferecer para esse tanto de gente aqui, gente? Rapaz, tem um rapaz aí, ó, que tem um lanche. Eu acredito que esse menino ofereceu. Rapaz, eu até tenho aqui um lanche. Eu tenho aqui um lanche, mas eu não sei se dá. Aí o discípulo falou, olha, tem um rapaz aqui que tem um lanche. O discípulo já conhecia o poder que Jesus tem. Por isso ele também se arriscou em levar o lanche do menino. O menino correndo o risco de ficar chorando no meio do caminho. Mas ele estava lá, sendo parte da solução. Ou quem não lembra da serva de Naamã, um alto general sírio, estava leproso, levou consigo uma menina escrava. E aquela menina disse para sua senhora, se ele tivesse lá na cidade do profeta, o meu profeta iria curar ele dessa lepra. Aí a esposa, rapaz, a menina falou lá ali, a menina tem aquela escrava ali, ela falou que em cidade tal tem um profeta chamado Samuel. Samuel? Meu Deus do céu. Desculpa, viu, gente? Tem aqui Samuel no meu texto. Em outro ponto, né? Profeta Elias. Tá lá. Vai lá. Se aquela menina não estivesse lá, será que ele ia ouvir dizer que tinha um profeta lá? Quem era que estava lá que conhecia profeta? Aquela menina, talvez, com certeza ouvia da palavra de Deus pela boca daquele profeta. Ela conhecia de alguma forma. Não sei se sua mãe, não sei se o seu pai, não sei se ela conhecia o próprio profeta. O certo era que ela foi discipulada na palavra de Deus e conhecia o profeta. Olha, se ele estivesse lá, o profeta o curaria. Aquele profeta lá tem poder para curar, porque Deus dá o poder para ele. Foi parte do quê? Da solução. Por que a vida das crianças importa? Porque elas podem ser parte da solução. O seu filho, a sua criança, a criança da sua célula, é parte da solução? Amém? Ela leva o lanche para a célula, é parte da solução. Da fome daqueles homens, daquelas mulheres que vão lá visitar os oicoses, né? Nós, que às vezes estamos brocados, eu boto as crianças lá da célula para dar o lanche. Ontem, o Adrian, uma criança da nossa célula, rapaz, esse menino assim, tem umas palavras na célula, eu deixo ele falar. Ele falou umas 5 vezes, 5 perguntas, né? Porque a gente estava no negócio de jogo pergunta e resposta. Rapaz, o menino falou em todas as perguntas, deu uma resposta. Solução. Deixa a criança na célula responder perguntas. Deixa a criança na célula se pronunciar entre os adultos. Pode ser palavra de Deus para você e para a sua célula. Essa menina aqui foi solução. Esse rapaz aqui foi solução. A sua criança é solução, nunca é problema. Para o feminismo, crianças são problemas. São problemas que se resolvem matando. São problemas que se resolvem assim, É uma tal de liberdade sexual. Sexual e reprodutiva. Isso é uma palhaçada. Coisa do diabo mesmo. Por que vida de crianças importa? Abra sua Bíblia aí lá em Mateus 15, 38. Mateus 15, 38. Mateus 15, 38. Por que vida de crianças importa? Nós estamos falando de família, crianças estão dentro das famílias, e por que a vida delas importa? Mateus 15, 38, ele fala assim, Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Por que vida de crianças importam? Porque elas participam do milagre. Porque elas participam
do resultado do milagre. Porque elas recebem o milagre. Ou elas são o próprio milagre. A minha primogênita é um milagre. Minha esposa chorava demais, tal. Não... Minha esposa mesmo, de verdade, aqui, né? É uma figura. Minha esposa chorava demais. E orava, eu chegava em casa, eu ficava, meu Deus, como marido de Ana, eu sou impotente, eu não posso fazer nada. Eu não posso engravidar, infelizmente. Eu pensava assim, né? Fiz os exames, homens, fica a dica. Fui fazer um exame para ver como é que estava a minha saúde, né, reprodutiva. Fiz o exame, também não estava legal na minha saúde, tomei o remédio e tudo. Deus operou um milagre dessa forma. Operou um milagre assim, buscando a saúde. Minha filha é um milagre. E as crianças participam do milagre. Está aqui, ó, crianças, os que receberam pão daquele menino, estavam que outras crianças. Um homem daquele gerava 5 a pouco, alguns filhos. Quantas crianças não estavam ali? Uma penca de crianças por família. Uns 15 filhos, pastor? Minha avó teve isso, né? Minha avó teve isso, minha mãe teve 7, e aí, né? As gerações antigas tinham mais filhos, né? Então, tinham várias crianças ali. Imagina quantos pães aquelas crianças não comeram. Lembre da sua célula aí, comer o lanche no meio das crianças. Daqui, aí um já pega aqui, tem um aqui, já bota no bolso, já come outro, não é? É ou não é assim? Na minha eu tenho de vez em quando disciplinar esses meninos, né, Antonildo? E meu filho, pô, não está com um pedaço de pão aí na tua mão, rapaz? Não pão doce, viu, gente? Pão de qualidade na célula, né? Viu, pastora? Não biscoito, é coisa de qualidade, né? Menino pega 2, não espera o outro vir pegar. Sobrou 12 cestos, mas se Jesus desse para aquelas crianças, ele ia levar tudinho. Criança é assim. Você não era assim, não? Via um lanche, não queria logo comer os biscoitos tudinho para não dar para o amigo. Era assim, rapaz, comia um niquito, não queria dividir. Eu sei que era, porque era. Pelo menos eu era, né? Não sei você. Criança tem essas coisas, né? Vê o lanche que é logo... Essas crianças aqui participaram do milagre. O mar sendo aberto, criança passando. Eu acho que elas queriam tocar na água. Eu acho que elas viram assim, meu Deus, com medo. Mas na verdade, eu acho que elas queriam era tacar pedra na água para ver se não ia cair. Rapaz, eu acho que os pais, rapaz, menino, corre que lá vem faraó. Corre! Faraó não, lá vem faraó, lá vem o exército do faraó, lá vem todo mundo, gente, lá vem os cavalos. Menino, corre! Puxando o menino, botando o menino em cima da costa, botando o menino em cima do jumento, botando no jumento para ver se corre com aqueles meninos. Agora imagina um cara com 15 filhos. Meu Deus. Se até Jesus foi esquecido que ele era só ele, e mais os outros irmãozinhos dele, José e Maria esqueceram ele na festa, né? Imagina os meninos atravessando o Mar Vermelho, gente. Acho que foi uma festa para eles, não sabendo do perigo. Né? Acho que eles não sabiam, não, o perigo que eles estavam correndo. Mas era assim, gente, imagina. Quando a gente lê esses textos, vamos olhar da forma que nós vemos hoje. Criança não muda, é sempre a mesma coisa. Elas se comportam sempre da mesma forma. Apesar de o contexto, a psicologia ser diferente para cada época. Mas assim, é sempre o mesmo padrão. Criança segue um padrão apenas. Espontaneidade. É o padrão da criança. Ser espontâneo. Então ela participou atravessando o Mar Vermelho. Ela participou dos milagres de Jesus Cristo. Quando alguém era curado, as crianças estavam lá. Jesus entrando lá na cidade, triunfante, montado no jumentinho. Aí ia ver o texto lá, que jogavam suas roupas. Eu imagino as crianças querendo jogar dela. Aí a mãe dizendo, coloca essa roupa, menino. E a criança ia lá, eu também quero cortar um ramo de uma coisa aqui para jogar no caminho de Jesus, quero ver Jesus passar. Crianças participam do milagre, crianças participam dos momentos de culto, crianças participam do fogo, crianças participam das dores também. Por que vidas de crianças importam? Porque elas são a referência a seguir para quem quer entrar no reino dos céus. Já lemos sobre isso. Quer entrar no reino do céu? Pega uma criança de pega uma criança de 3 a 6 anos, leva para a tua casa, estuda ela, leva ela, convida. Se você não tem, convida uma criança para ir almoçar na sua casa, com responsabilidade, fala para papai e a mamãe dela, olha, eu vou levar ela para almoçar lá em casa.
Deixa ela fazer, deixa ela viver, deixa ela ser criança. E veja como é que é para entrar no reino do céu. É claro, gente, que com o pecado dentro dela, ela vai demonstrar algumas coisas que não são boas. Eu estou falando a parte que lhe cabe de ver. Para entrarmos no céu, temos que ser como crianças. E também, porque crianças importam? Porque crianças também vão para o céu. E aí, pastora, se eu tiver errado, a senhora me corrige, mas também podem ir para o inferno. Crianças podem ir para o céu e podem ir para o inferno. Imagine aqueles filisteus sendo destruídos. Acha que aquelas crianças foram para onde? Imagine os amonitas sendo destruídos. Criança, todo mundo, gente. Aí, se você quer explicação, procure seu discipulador, por que Deus deixa, tá bom? Não pergunte agora. Todo mundo. Ou você acha que criança nasce salva? E que momento perdemos então a salvação? Ninguém nasce salvo, ninguém é anjinho. Olha, meu anjinho. O anjinho despecou do céu. Estava lá no céu o anjinho. O querumbi ungido. A luz brilhante do céu. Segundo ele, se achava o tal. Despencou do céu ele mais um terço. Imagine criança, gente. Criança nasceu no céu? Não. Nasci em pecado me gerou meu pai e minha mãe. Então pense na vida da criança, querido, que ela também pode ser condenada. Criança não é justificada por ser criança. Somos todos justificados pelo quê? Fé. Somos todos justificados pela fé em Jesus. Que hora que a criança aprendeu a ter fé em Jesus? Ela já nasceu aprendendo? Aí, o julgamento dessa criança que nasceu e morreu na sua inocência, fica com Deus. Tá bom? A parte de Deus eu não vou explicar. As coisas ocultas pertencem a Deus. As reveladas pertencem a nós e os nossos filhos. Está lá em Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem a Deus. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Tome cuidado. Criança vai para o céu, mas também criança vai para o inferno. Infelizmente, gente, essa é uma realidade, somos todos pecadores. Somos todos pecadores. Vamos livrar também as crianças desse... Lázaro, tem uns que me perguntam assim, que hora, que fase da vida a criança pode ir para o inferno? Meu irmão, nasceu, não nasceu, aí é com Deus. Ninguém nasce salvo. Ninguém nasce salvo. Somos salvos pela graça mediante a fé. Criança também é salva pela fé. Agora, como ela manifesta a fé, aí é com Deus, tá bom? Não vou entrar nesse mérito. Segundo ponto da nossa pregação, deste sermão, exemplos de crianças e adolescentes que nasceram com um propósito. Por que a vida de crianças importa? Porque elas têm um propósito de vida para a sua geração. Amém? Então, as crianças do nosso tempo têm um propósito. Um exemplo de criança que nasceu com um propósito, José nasceu para alimentar o povo daquela época. Esse foi o propósito do nascimento de José. Os seus irmãos nasceram com o propósito também de serem tribos de Israel. Mas aquele homem nasceu para alimentar aquela geração. Aí teve uma criação meio assim diferente, porque o pai ele gostava de comparar os filhos, colocar o caçula como maior. Aí fica com Deus. Eu acredito que José passou por aqueles perrengues porque ele foi criado dessa forma. Porque talvez, se ele fosse educado bem, Deus pegava ele, levava ele educadamente para o Egito. Eu pensando, viu? Vamos alimentar a multidão. Você é um homem inteligente. Você vai ser conhecido de Faraó, vá lá. Mas não, o pai dele criou ele de uma forma assim, muito mesquinha, colocando ele sobre os mais velhos. E tem pais que fazem dos mais velhos os babás dos mais novos, isso é perigoso. Não faça isso não. Ensine que o mais velho também é uma autoridade sobre a vida dele. Não é caçula que tem que ser autoridade, tem que ser o cuidadão da casa. Que é isso, gente? Isso é um padrão fora de Deus. Segundo, Moisés nasceu para libertar o seu povo da escravidão e conduzi-lo à terra prometida. Aqui eu sou muito fã da mãe de Moisés. Tinha um decreto para que todos os meninos morressem. Aí ela viu aquele menino, rapaz, eu vou esconder.
Por que a Bíblia faz referência a Joquebede e não ao seu pai, ao pai dele? Porque ele era um escravo, estava trabalhando ali todo o tempo. Talvez ele não tivesse tempo de cuidar dos meninos, porque ele tinha que fazer tijolo, tinha que construir coisas, e Joquebede estava lá, com o menino, cuidando dele. E ela foi muito corajosa, guardou ele 3 meses em casa. Cuidou dele muito bem, botou ele no cesto. Minha filha, vai lá, vigia teu irmão. Esperta, educou a menina também para ser esperta. Eduque sua menina para ser esperta. Eduque sua menina para perceber os perigos. Eduque sua menina para não ser refém de alguém que vai abusá-la. Para casar com qualquer um. Não eduque sua filha para casar com qualquer um. Então, Joquebede cuidou do seu filho muito bem. Moisés foi criado para isso, uma criança, com um propósito grande de libertar o povo e levá-lo para a terra prometida. Samuel nasceu para ser o grande profeta do seu povo e restaurar uma voz que estava sendo quebrada. A voz de Deus estava assim, confusa. Aquele profeta não criou bem os seus filhos. Os seus filhos faziam o que queriam na casa do Senhor, se prostituíam, faziam tudo. Deus, matou os 2. Ana não tinha filho. Senhor, Ana adorar o Senhor e tal. O marido dela ficou assim, meu Deus, então. No momento que eles estavam vindo do culto de adorar o Senhor, os 2 coabitaram e Deus operou ali um milagre. E ela disse, eu vou levar para a casa do Senhor. Quando ele desmamar, eu levo esse menino. E ela levou Samuel para a casa do profeta, para a casa de Deus, para ser o profeta. Eu imagino que naqueles anos que aquele menino desmamou, ela educava o menino na palavra. Tanto que quando ele chegou, Deus foi logo falando com ele. Samuel, Senhor, aprendeu a obedecer a voz da autoridade. A voz de autoridade, ele aprendeu a obedecer a voz de autoridade. Samuel, Senhor, o que foi? Os meninos hoje estão batendo em autoridade, estão batendo em professor. Os meninos hoje estão batendo em qualquer um. Pai, tá um negócio perigoso, criança, gente. Outro dia uns lá na porta de casa queriam se esfaquear. Eu fui lá com medo. Eu fui com medo, porque para mim dar uma dali para cá era só uma. Eu digo, meninos, eu me impulsei logo de coragem, de força, mas eles não me respeitaram, não. Não me respeitaram, não. Eu deixei eles de mão. Meu Deus, vai me dar uma faca desse tamanho, gente. Pelo amor de Deus, que é isso? E as escolas hoje, como não estão? Isso é tema mais lá para frente. Outra criança que nasceu com um propósito, Sansão, nasceu para ser um nazireu. O que aconteceu? Por que ele não cumpriu o seu propósito? E qual parte da criação ali, os seus pais erraram, gente. Em algum momento ali da criação, eu acredito dessa forma, que houve um erro na criação. Se a criança dá errado, gente, sempre é um erro lá dos cuidadores. 90% gente. Erro dos cuidadores. Porque os cuidadores têm maior influência. É claro que tem casos assim que parece que você criou seu filho tão bem, aí vem alguém, influencia e tal, e leva. Mas na maioria dos casos é culpa dos cuidadores. Eu imagino que nesse caso de Sansão também. Talvez os seus pais viram que o menino crescia forte, robusto, cheio de Deus ali, carregava uma pedra só com... E o pai já velho tinha medo de olhar aquele menino. Meu Deus, eu vou falar o que para esse menino? Os pais estão assim hoje. Com medo de falar para os adolescentes, com medo de esse adolescente vir de lá, enquanto os adolescentes não têm tirado a vida de seus pais, das suas mães. Sansão não cumpriu o propósito de Deus, mas ele nasceu com um propósito. No final, Deus fez cumprir de uma forma trágica, mas fez. Amém? Daniel nasceu para influenciar espiritualmente e politicamente o povo que escravizava lá Israel. Daniel, escravo na Babilônia, foi lá escravo, ele e outros jovens, mas ele foi instruído na palavra de Deus. Quando ele chegou lá, não, esse manja aí eu não quero não. Mas eu vou morrer se não comer isso. Rapaz, te liga no assunto, eu sirvo um Deus, você me dá esse manjar aqui durante tantos dias, volta aqui depois. Rapaz, eu conheço o Deus que eu sigo, volta aqui depois, volta. Lá foi o cara, Daniel e os seus companheiros estavam os mais bonitos, os mais fortes, com a pele corada. Porque Daniel conhecia o Deus que ele seguia. Quem ensinou? Ele aprendeu ao acaso? Com certeza não. Alguém se importou com Daniel em ensiná-lo, instruí-lo na palavra de Deus.
Davi nasceu para ser o grande rei de Israel. E eis aqui mais uma criação complicada. Pai, mãe, você e eu não somos perfeitos. Não existe paizinho perfeito, mãezinha perfeita, criancinha perfeita, família perfeita. Não existe. Isso não existe. De vez em quando eu estou ali estressado com minhas filhas, meu Deus, aí de vez em quando eu vou lá chorando, pedir perdão, minhas filhas, me perdoa porque eu fiz isso, porque eu falei dessa forma. Não existe pai e mãe perfeito, gente. Na hora que você vê uma família assim tão perfeitinha, desconfia, vai para a mais imperfeita, que lá você vai aprender mais. Em nome de Jesus. Então, Davi, o pai jogava o caçula, outro extremo, jogava o caçula, vai-te embora, menino, vai cuidar, teus irmãos têm mais o que fazer, menino. Mas graças a Deus, Deus também restaura a vida daquele adolescente, que achava que talvez não tinha ninguém para com ele. E a fase da adolescência é uma fase complicada, e hoje em dia nós temos visto tanto caso de suicídio, de automutilação, de borderline, de transtorno bipolar, de tantas coisas, mas Davi se apegou ao Senhor. Ele disse, vou tocar minha harpa, vou obedecer papai e mamãe, vou olhar para os meus irmãos com admiração, não me importa o que eles estão fazendo comigo, eu conheço uma palavra que diz que o Senhor não me abandona, que o Senhor é meu pastor, ele que fez, ele que compôs, Deus deu para ele, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu tudo. Eu não vou me importar com o abuso que eu estou sofrendo. Eu vou adorar o Senhor. E quem Deus escolheu para ser o grande rei de Israel, por meio do grande profeta de Israel, que também foi uma criança, foi Davi. Davi, o adolescente que não se importou com aquilo que acontecia à sua volta, mas adorou ao Senhor na sua solidão. E às vezes nós, quando adolescentes, nós temos isso, né? É uma fase, gente, é uma fase. Todos nós temos aquela crise de identidade, aquela querer se inserir no grupo, o grupo não nos quer e a gente faz de tudo para se inserir no grupo que talvez não te mereça. Adolescente, talvez esse grupo não te merece. Cai fora desse grupo que ele não te merece. Às vezes a gente quer se inserir nos grupos assim, nada a ver, quer ser legal, quer ser descolado, quer ser o bambambam da escola, seja o ET da escola, mas não se una a certos grupos que não é para você. Vai adorar com sua harpa sozinho, lá na hora do recreio, pega o seu violão, pega a sua dança, vai dançar esse louco. Mas seja um adolescente que influencia a sua geração e não se misture com os grupinhos. Hoje em dia, as meninas assim, ó, eu estou na parada outro dia, tinha 3 meninas, parada lotada, menina fazendo maior zoada. Os adolescentes gostam disso. Tudo parece que elas estão pegando choque e começa a rebolar. Você já viu isso? Tudo parece que as meninas assim, eu até doido, eu passo assim, já fico, meu Deus, que vontade de dar uma bifa no meio do pescoço para ver se para, desliga. Tudo elas querem estar rebolando, gente, meu Deus do céu. Aquilo é uma coisa muito estranha. Misericórdia. Tudo, gente, tudo assim, é incrível isso. Eu não sei de onde estão vindo agora com essa moda. Parece minha mãe, se fosse na época dos nossos pais, ia dizer assim, menina, até com cibuí. Está com cibuí. Está com cibuí, está se coçando, não sabe, gente. Você não já ouviu isso? Está com cibuí, é uma adolescência assim, que, meu Deus do céu, misericórdia, gente. É feio demais, gente, uma dança assim muito ridícula. João Batista nasceu para ser a voz do que clama no deserto e preparar o caminho do Senhor. João Batista tinha tudo para ser o profeta, o sacerdote, o sumo sacerdote, mas ele deixou sua riqueza para ir viver o quê? No deserto, com roupa de carneiro. Não adianta nada criar o seu filho para o sucesso secular. É claro que aqui não era sucesso secular, né? Ser profeta, ser sacerdote era espiritual também. Mas fazendo uma referência, não adianta nada criar seu filho para o sucesso e ele se tornar um ateu. Ele se tornar alguém que não quer nada com Deus. Mas ele quer ser um médico. Ele quer ser o engenheiro. Ele quer crescer e ter muito dinheiro e ter o carro, porque hoje em dia o Instagram está cheio. Ele quer ser um jogador de bola. Nada contra, tudo certo, tranquilo, ok. Mas o que vai adiantar você criar o seu filho para ser bem-sucedido lá fora
e no reino ser um incrédulo? O que vai adiantar? Vai adiantar o quê? João Batista, eu acredito que o seu pai não lhe impôs proibições nesse sentido. Vai, meu filho, pode ir para o deserto. Pode ir lá para ser a voz do que clama no deserto. Eu sempre estou falando para minhas filhas, minha filha, vai embora de casa, viu? Qualquer hora tu vai embora de casa. Na hora que Deus te chamar, vai-te embora. Vai. Não fala assim, né? Às vezes eu falo porque a gente já tem uma linguagem lá em casa. Mas eu falo para ela, minha filha, ó, vai, pode ir. Se Deus te chamar, hoje a gente estava conversando sobre isso, eu e minha primogênita, olha, para a China, ela que disse, né? Mas papai, lá na China eles matam pessoas. Eu digo, é assim, mata, né? Os governos lá matam seus próprios cidadãos, mata sim. Ah, eu estou com medo. Eu digo, não, meu filho, não é obrigado a ir para a China, vai para qualquer lugar que Deus te mandou, não, mas eu quero ir para lá. Então vai! Vai para algum lugar. Vai para o lugar que Deus te mandar, eu que não vou te prender. Eu sempre digo, teu pai é Deus. Para onde que ele quiser te mandar, minha filha, tu vai. Não é eu que vou te prender, não. Então não prenda seu filho. Se ele quiser ser um profeta, se ele quiser um servo de Deus, se ele quiser ser um pastor, um missionário, mas eu quero que ele seja engenheiro, não é você que quer. É o que Deus escolher para ele. É o que Deus escolher para ela. Deus aqui, essa geração queria para João Batista ser o sucessor do seu pai. Mas João Batista queria o quê? Cumprir o seu ministério cabalmente. E ele sabia que se ele estivesse lá entre os religiosos, ele não iria cumprir. Por isso ele se retirou para o deserto. E lá ele foi voz e lá as multidões o seguiam. Amém? Glória a Deus. Jesus nasceu para ser o Salvador. Você já sabe da criação de Jesus. Seu filho nasceu com propósito? Seu filho nasceu com propósito? A criança da sua célula tem um propósito? Amém. Satanás quer destruir isso, gente, através da ideologia de gênero. Satanás quer destruir a identidade da sua criança, dizendo que ela pode ser qualquer coisa. Isso é mentira. Ela não pode ser qualquer coisa. Ela tem um propósito de vida. Ore para Deus mostrar esse propósito. E os conselhos federal e estaduais de psicologia estão fechados com a ideologia de gênero. Infelizmente, é uma área que eu gosto, é uma área que eu tenho estudado, mas é uma área assim que eu digo para a Valdelúcia todo dia, minha filha, eu vou perder meu certificado rapidinho, meu registro. Eu acho que eu estou com medo de me formar, pastora, porque eu acredito que talvez eu perca meu registro rapidinho. Porque eu não vou me dobrar ao Conselho Federal de Psicologia no que eles estão dizendo, que a ideologia de gênero, agora eles querem mudar tudo. Aí vem o direito, que eu estou tendo aula com o pessoal do direito, eles vêm para tutelar o seu filho. Dizer que pais conservadores, porque eu sou chamado assim, né, de um conservador hipócrita na sala lá de direito. Os conservadores não sabem criar o seu filho. São seres, não são evoluídos, nós não somos evoluídos para eles. Nós não sabemos criar os nossos filhos com liberdade. E nós somos, né, o retrocesso dessa nação, conservadores reacionários, foi o que eu escutei na última aula. Você é conservador, você é cristão, você é o norte para esta nação. Não importa o que a faculdade está falando. Não importa o que o direito está falando, é você que dá o tom na sua casa, para o seu filho. Tenha coragem. Na hora que o sistema vier, tenha coragem. Se coloque na frente do seu filho como aquele que ele pode dizer, ó, eu estou aqui, meu filho. Se coloque. Eles querem tutelar o seu filho. O sistema educacional, gente, quer fazer das nossas crianças e adolescentes cobaias, e o laboratório são as escolas. Primário aqui, ó, nessa escola bem que minha filha ainda estuda lá, ainda. Estão falando do novo tipo de família. O novo tipo de família, viu, gente? Pode ser o papai, a mamãe e tal, o cachorro. Essas coisas que vocês já sabem. E aí a gente chega em casa, né? Minha esposa escutou assim, né, na última reunião. Queridos, família é padrão de Deus. É Deus que dá o padrão de família. Não é o mundo que diz o que é família. Família, design divino. Ensine para o seu filho o que é família. O que não era o liceu.
o que não era o Segel, o que não era o Cefete. Liceu, outro dia, apareceu um vídeo, que uma balbúrdia, guerra, eles se batendo, eles... Gente, tem um PL sendo votado, e agora ele vai para o Senado, sobre o homeschooling. Eu tenho batido na tecla direto da Rede da Família. Gente, aprendam sobre educação familiar, homeschooling, educação cristã clássica. Vai chegar um tempo que nós vamos precisar tirar as crianças da escola. Vai chegar esse tempo, gente. Ou será que a gente vai deixar elas todo o tempo sendo educadas pelo sistema? Existe uma nação de pais e mães que estão educando os filhos em casa. Lázaro, mas como é que eu faço isso? Estude, como eu estou estudando. Procure o que é homeschooling e vai procurando. Vai estudando. Ah, Lázaro, mas a interação, a criança precisa socializar. Rapaz, isso é uma mentira que a psicologia vem trazendo e a pedagogia. Dizendo que lugar de criança é na escola, de socializar é na escola. Mentira! Ou metade. Porque ela socializa na igreja, ela socializa no parquinho, leva a sua criança para o parquinho, leva a sua criança para o bailé, leva para o karatê, leva para a natação, leva para outros lugares, para a casa da vovó, que ainda é cheia de criança, daqui a pouco a casa da vovó vai ser só um dornetinho. Mas leva ela para os encontros da célula. Eu não levo minha filha para a escola para socializar. Eu quero que minha filha vá para a escola para aprender conteúdo. Eu já sei fazer minha filha socializar. Lugar de criança é onde ela vai ser desenvolvida bem. Dentro de casa é o melhor lugar. É o melhor lugar. Então aprenda sobre homeschooling, educação familiar, educação domiciliar, educação cristã clássica. As escolas públicas você não pode confiar, querido. Não confie em escolas públicas. As privadas também, a gente tem que colocar o pé assim, ó. Porque elas se adequam ao MEC. O problema é que no Brasil tudo é sistema único. Único de saúde, único de educação, único de não sei o quê. Esse que é o problema, um dos problemas do Brasil. Tudo é único. Até se o pai quiser educar seu filho, ele vai ter que se enquadrar ao MEC. Pelo amor de Deus. O judiciário mesmo, gente, ele vai se unindo com esses grupos ideológicos. Ministra Carmen Lúcia é uma feminista. Você vai confiar no juiz que tem essas ideologias, gente? Não podemos confiar. Não confie essa educação aos professores lá fora. Tem muito professor idôneo? Tem, nós temos aqui vários. Nós temos aqui vários professores idôneos que você pode confiar a criação do seu filho. Mas não é a mesma, não é a realidade de todas as escolas, não, querido. Não é não. Se você quiser botar numa escola boa, bote. Eu não estou dizendo, não bote seu filho numa escola. Não estou dizendo, aprenda a criar seu filho e aprenda essa modalidade aqui, porque é uma modalidade de ensino. Se Deus quiser, eu faço isso com minha filha, né? Eu estou super ansioso para tirar ela da escola. De verdade. Você se importa com seu filho? E elas já querem sair, né? Elas ficam me cobrando. Papai, eu não quero mais para a escola, eu quero estudar. Te acalma, meu filho. Eu ainda tenho que trabalhar, eu ainda estou me formando, se acalme. Logo, logo eu te tiro da escola. E vou tirar mesmo. Vou tirar mesmo. E aí elas ficam querendo sair logo. Não, minha filha, te acalma. Eu não tenho condições de tempo, né, para lhe instruir nos conteúdos que são necessários, né? Você pergunta para o seu filho o que ele aprende na escola? Você pergunta? Pergunte. Pergunte o que ele está aprendendo, gente. Você educa seu menino para ser um líder em seu futuro lar? Ser o protetor, o provedor, ser um pai amoroso, um marido exemplar? Você educa sua menina para ser uma possível esposa, auxiliadora, mãe, e não buscar ser uma mulher independente? Uma mulher independente. Rapaz, quer ser independente, não case. Aí fique independente. Nada errado com isso. Não case, mas independência não é para casados. Tá bom? O feminismo tem destruído as mulheres, crianças, masculinizando as mulheres, feminilizando e fragilizando os homens e bestializando os dois. Agora é homem que pode engravidar. Agora lançaram aquele filme antigo de Arnold Schwarzenegger e ninguém percebeu. Né, que Arnold Schwarzenegger engravidou, não foi? Não teve? Quem assistiu esse filme? Alguém assistiu? Já assisti. Rapaz, a gente nem percebeu que ali já era, né? Ali já estava. Na verdade, é antigo, né?
desde que quando o homem pecou. Agora nós podemos ver isso. Não é mais leite materno, é leite não sei o que lá. Como? Não chama mais, não é mais para chamar leite materno, porque não é só mulher que tem filho agora. Leite humano. Jesus. Leite humano. É humano, tudo bem, é leite humano. Mas é leite de mulher, até onde eu sei, né? Aí vão dizer que a culpa de toda a injustiça é culpa de lares machistas, burgueses. Misericórdia. Nossas crianças nasceram para um tempo como este. Um tempo de crise de identidade, onde homens e mulheres estão psiquicamente perturbados, sexualmente pervertidos. A sua maior influenciadora hoje em dia no Brasil é uma funkeira que fala de sexo toda hora e diz que até com cachorro ela faria se fosse permitido. Pelo amor de Deus, gente. Essa mulher não tem nada na cabeça. Sua criança nasceu para esse tempo. É para este tempo que sua criança nasceu. E a sua obrigação, é o mandamento de Deus, você ensinar sobre Deus para ela. A palavra de Deus diz, ensina os vossos filhos, andando, indo. Onde você estiver indo com sua criança, ensine. É uma ordem. Quando você for ler a palavra, está lá como uma ordem. Ensinar a criança o caminho do Senhor é uma ordem. E a ordem de Jesus a gente obedece. Se a gente não está obedecendo, a gente está em pecado. Então é um pecado não discipular o seu filho. É um pecado não discipular o filho, porque até onde eu entendo é uma ordem de Deus. Sua criança nasceu para um tempo pior do que o seu. O tempo que vai vir é pior do que o nosso, que nós estamos vivendo agora. Nós devemos preparar o psique, a espiritualidade das nossas crianças, para ela combater o bom combate no seu tempo. E na hora que vierem, rapaz, tu é o quê? Tu é o quê? Tu é o quê? Tu é cis, hétero, homo, tem 1000 gêneros. Rapaz, eu só conheço macho e fêmea. Tem mais alguma coisa além disso? Não. Tem. A gente quer ser cavalo, quer ser gato, quer ser tudo. Misericórdia. Pelo amor de Deus. Precisamos ensinar a criança a ser o que Deus quer que ela seja. A instruir a palavra, a moda antiga. Só existe uma moda de ensinar a palavra, é a moda antiga. Não importa se tem igrejas aí querendo modernizar a Bíblia. Existe o mesmo grande pregador de uma igreja batista aí que disse que a Bíblia está ultrapassada. Tem que contextualizar. Tem que contextualizar nada. A Bíblia é isso que está lá. É isso. A Bíblia a gente contextualiza no sentido de a gente entender o texto. Entender o texto. Mas nós não temos que formar a Bíblia na forma do mundo. Uma igreja outro dia foi processado, o pastor, porque não batizou um casal, um homem, né? Um afetivo. O batismo é uma liturgia, que é para arrependidos e que querem viver fora do pecado. Quer viver no pecado, não pode ser batizado. Uma escola foi processada, uma escola cristã, porque estava ensinando a verdade sobre a ideologia de gênero. Foi processada, a pagar 500 mil, parece. Uma coisa assim. E aí, você está pronto para ser processado? Amém. Amém. Tem que estar pronto. Hoje eu estava ensinando um negócio para minha filha sobre questão de família. Eu digo, meu Deus, se essa escola quiser me processar, é o jeito, vai ter que processar. Eu vou ter que ser preso. Já deixo elas bem cientes, minha filha. Se eu for preso, qualquer hora dessa, não é porque teu pai é mau, não. Seja assim também, dessa forma. Esteja pronto, porque a vida do seu filho importa. E você precisa ser uma muralha, homem. Você precisa ser uma muralha para proteger o seu filho. Mãe, você precisa ser uma muralha. Precisa rugir como uma leoa feroz para proteger a sua cria. Quando o mundo vier, a gente tem que rugir como leões para proteger a nossa prole, os nossos filhos. Os filhos que Deus nos deu, porque os filhos são herança do Senhor. Devemos entregar a Ele os nossos filhos. Devemos nos colocar como aqueles que protegem, são os guardiões dos nossos filhos. Ou será que eles vão viver uma carência eterna de pai e de mães vivos? Ou será que a prioridade é o meu estudo, o meu serviço, a minha profissão, é o que eu faço e meu filho quando eu tiver tempo? Não pode ser assim.
A criança é o trabalho principal das nossas vidas. Ela não é o atrapalho para o nosso trabalho. É ela que nós olhamos, rapaz, eu estou fazendo por ela. Mas ela é o principal, não é o que eu estou fazendo. É ela que é o principal. É ela que é o meu alvo, é ela que é a minha flecha. Eu estava explicando para ela, para nós finalizarmos, eu estava explicando para minha filha tem uma flecha. Daqui a pouco eu vou te atirar para longe. Não, papai, para muito longe não, para longe. Para longe, eu te quero aqui só durante um tempo. Eu já vou trabalhando isso comigo também, não é que eu sou durão, não sou durão. É porque eu quero trabalhar também comigo, para quando chegar o ninho vazio, eu estar mais preparado, né? Para não sofrer tanto. Aí eu digo para ela, mas tu pode trazer teus filhos depois, para eu, né? Depois tu traz teus filhos, quando tu tiver. Quando tu quiser ir no congresso, traz eles, vovô cuida. Tem aquelas coisas, né? Ah, mas tá falando isso para tua filha, daí você tá, gente, é normal, é coisa da vida, natural. Natural. Criança aí aprende tanta besteira, tu não vai ensinar coisas bíblicas para ela? De ter filho não é bíblico? Não estou dizendo para ela aqui, para ela engravidar agora. É uma flecha, teu filho é uma flecha. Joga ele bem para longe da tua casa. Uma geração de gente morando em casa com 30 anos, que não quer sair de casa. Eu já disse para ela, minha filha, completou 18 anos, procura teu beco. Procura. Vai morar, filha, vai morar sozinha. Mas se tu quiser morar em casa aqui comigo, mora, mas já sabe, tem uma validade. A nossa relação assim, de dependência tem uma validade. Não quero você aqui para sempre em casa. Seu filho tem que estar pronto para sair de casa. Tem que estar pronto para atravessar o Mar Vermelho. Tem que estar pronto para andar milhas e milhas e milhas atrás de Jesus. Às vezes sozinho, com um pãozinho e um peixinho. Às vezes para ser lá no sistema, como foi aquela escrava, né? Não que estou dizendo que seu filho vai ser escravo, mas vai se encontrar sozinho. E aí, teu filho vai fazer o quê? Quando ele estiver sozinho, sem você. Vamos colocar de pé, queridos, vamos orar. Comece a orar pela sua criança, gente, pelo seu filho, se você não tiver, pela criança da sua célula, pelo seu sobrinho. Vamos levantar um clamor pelas crianças. Vamos levantar um clamor. Vamos levantar um clamor pela vida das nossas crianças. Ore pela vida da sua criança, pelo seu irmão mais novo, pelo seu sobrinho, pelo seu neto. Ore pela criança da sua célula. Gente, mas clamor é clamor. Clamor é clamor. Senhor, tem misericórdia das nossas crianças, Deus. Tem misericórdia, Deus.